O RFI convida hoje o historiador, advogado, professor da PUC do Rio de Janeiro, Rafael Soares Gonçalves, que está em Paris para uma série de conferências nas universidades Nanterre, na Sorbonne. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, é um prazer estar aqui com o Prazer é nosso. Olha, você tem uma pesquisa, a gente estava conversando sobre isso, sobre a informalidade urbana no século XX. Você veio, um dos temas das suas palestras é esse. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É um projeto que a gente junta uma série de pesquisadores de vários países do mundo, e o que é interessante, um primeiro ponto é de não comparar essas questões como se fosse algo estritamente de cidades do sul, enfim, em vias de desenvolvimento, mas tentar entender como a perspectiva da informalidade é algo que se manifestou em momentos distintos em vários países do mundo. Então, por exemplo, nessa pesquisa, além de várias cidades da América Latina, a gente também tem pesquisadores que trabalham, por exemplo, o caso de Madrid, que trabalham o caso de Paris. Então, um pouco para entender, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, das favelas do Rio, que um pouco a dinâmica que se constituiu, por exemplo, de ocupação de áreas onde poderia acontecer alguma certa precariedade jurídica na questão do acesso ao solo, ou se não, que não corresponderia, por exemplo, com a legislação urbanística existente na época, muitas vezes por autoconstrução. Isso é uma dinâmica que aconteceu também em outros países do mundo, por exemplo, grande parte aqui em Paris, o que a gente vai chamar entre as duas guerras dos Mal-Lotis, ou se não as próprias bidonvilles, né, no entorno de Paris, como em Nanterre ou Champigny. Então, tentar entender de alguma forma essa dinâmica, como ela acontece de maneira muito específica em cada cidade, mas que também tem aspectos interessantes que nos permitem também uma comparação. Mas, Rafael, informalidade urbana quer dizer o quê, na verdade? É uma maneira de ocupar uma coisa, é uma questão jurídica? O que é isso? Essa é uma ótima questão, porque é extremamente complexa. Eu acho que a perspectiva do termo informalidade, eu nem sou tão rígido ou vou defender esse termo, não é tanta questão, mas é tentar entender de alguma forma como existe uma parte da cidade que aparentemente ela não é constituída numa dinâmica, ou seja, planejada pelo próprio Estado. Mas eu acho que a dinâmica, o esforço de reflexão é tentar entender que, por exemplo, o próprio Estado é um dos atores centrais na produção da própria informalidade urbana, enfim, da cidade. Então, é tentar entender que, de alguma forma, a informalidade ela se constitui, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, como um regime urbano de produção da cidade, que o próprio Estado ele faz parte, ele participa disso também. E tentar entender também esse processo, não necessariamente como um problema, tampouco anunciar aqui como se fosse a solução, mas tentar entender que, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, nós temos espaços considerados até hoje informais que existem e que assim são considerados desde do século XIX. Então, o que é interessante é que, de alguma forma, um momento dado, é preciso redefinir esses os contornos do que é cidade ou não, e essa definição ela acaba sendo constituída a partir do seu contraste, né? Por exemplo, os arquitetos modernistas eles vão defender no decorrer do século XX um projeto urbano, um projeto de cidade. E que no caso do Rio de Janeiro, no caso do Brasil, é muito marcado, por exemplo, como por Brasília. Mas o que é interessante é que esse projeto de cidade é definido também o que não se encaixa nele, né? Então, as favelas, desde a sua origem, da sua concepção, da definição desses espaços, são constituídos aparentemente como não cidades, como a parte da cidade. E é como que essa informalidade, ela é de alguma forma, essa precariedade, ela é entretida, ela é mantida, ela é construída pelo próprio Estado. Então, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro, durante muito tempo, era proibido construir em alvenaria. Era proibido, por exemplo, por causa da dita informalidade ou da clandestinidade, precariedade, era proibido, por exemplo, a conexão das casas nas redes públicas de água e luz. Enfim, então, também, de alguma forma, o que a gente considera como... O Estado perpetua ele mantém... A partir do momento que os moradores eles têm uma segurança jurídica da posse, isso não quer dizer necessariamente título de propriedade, mas quando eles têm uma perspectiva que eles não vão ser removidos a qualquer instante, existe paulatinamente uma reconstrução, uma melhoria do bairro, enfim. Então, também, outras questões é não identificar a favela necessariamente como pobreza, né? O que no decorrer do século XX, ou marginalidade, como no decorrer do século XX, por exemplo, todas as teorias da marginalidade mantinham e forçavam claramente essa definição, como que ali fosse um espaço do imigrante rural que chegava na cidade e que ecologicamente era
era um espaço onde se perpetuaria a marginalidade, enfim. Mas quando a gente começa a analisar, boa parte desses moradores trabalhavam. No caso do Rio de Janeiro, as favelas se tornaram grandes vilas operárias, porque elas se constituíram ao torno de usinas, de fábricas, ou seja, as pessoas estavam plenamente integradas à dinâmica urbana. Quando a gente fala de Paris, Rafael, por exemplo, quando eu fico pensando em Napoleão III, quando ele chama o Haussmann para urbanizar, para transformar a Paris nessa cidade, nessa imagem que a gente tem hoje. Era uma coisa absolutamente planejada, eu imagino, mas Paris teve para essa informalidade? Como que ela acontece? Então, claramente, porque ao mesmo tempo essa informalidade não é tão dualista, né? São imbricações, ou seja, muito do que a gente considera como formal tem suas informalidades. No Rio de Janeiro é muito notório, por exemplo, casas em vilas. Na maior parte, essas casas têm 2, 3, 4 andares e nada disso foi regularizado. E vice-versa, o que muitas vezes a gente considera como informal, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro hoje, quase ninguém ocupa esses terrenos, eles compraram, eles alugaram, existe uma relação jurídica. Ou seja, no caso de Paris, o que é interessante é que, por exemplo, nesse período de Haussmann, certamente existia o que a gente poderia chamar de cortiços, ou seja, uma grande ocupação de casas coletivas nas áreas mais centrais, de taudis, enfim, que é îlots insalubres, que eram poucas definições que foram sendo constituídas desses espaços. E, sobretudo, a partir da expansão da cidade de Paris, o que a gente vai ter entre as duas guerras eram os mau loteamentos, ou seja, áreas que eram loteadas, que eram proprietários ou não, mas com precária acesso a serviços públicos, e teve uma série de legislações a partir da década de 20 em Paris, que queria, de alguma forma, reorganizar, estruturar esse tipo de venda e compra de terrenos, e mesmo configurações muito próximas do que a gente vai identificar como favelas, que foram as bidonvilles, né? O termo vem das áreas coloniais, sobretudo no norte francês, as cidades de lata, né? E que tiveram importantes aglomerações em torno de Paris, tanto em Nanterre como em Champigny, mas uma dezena de outras. Quase que na década de 60 a gente está falando de quase 100 mil pessoas que moraram em favela. Agora, o que é interessante é que, por parte da concepção francesa, isso jamais seria, enfim, não existe uma produção do urbano que poderia compreender e conceber que isso também é uma forma de produzir a cidade, né? Então, grande parte desses espaços foram destruídos, arrasados, e a gente vê muito difícil de encontrar traços e memória ainda desses espaços nas cidades de hoje de Paris, né, francesas. Você veio falar também sobre direitos ligados à terra, hibridações. O que seria isso? O que é interessante, assim, é que o fundiário, a terra, ela é, na verdade, um cruzamento de direitos e uma chave analítica importante para compreender a própria lógica de organização do urbano e da cidade, da sociedade, né? Por exemplo, no caso, muitas vezes dos casos das favelas do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que a gente está falando de dois direitos à parte, mas existem lógicas e formas de estruturar e de organizar esses espaços, tanto na compra, na venda, na lógica de aluguel, na constituição, por exemplo, de certas áreas, na venda ou divisão de terrenos. E mais do que isso, tentar entender como que as favelas do Rio de Janeiro e parte dessa informalidade, mais do que deformar a cidade, ela acaba conformando esses espaços, né? Então, certos direitos que vêm das favelas, eles foram absorvidos pelo direito formal também, por exemplo, como o direito de laje. Muito obrigada, Rafael Soares Gonçalves, pela sua participação de hoje no RFI Convida. Muito obrigado.